E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que Deus, naquele momento, né, estava preparando para nós? Nós sabemos que o casamento é um grande mistério. É como se Deus tivesse tido um pouquinho de misericórdia de nós e dito assim: olha, nós vamos mostrar para vocês, nós que eu digo, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós queremos mostrar um pouquinho para vocês de como que é o nosso relacionamento e queremos que vocês tenham a mesma alegria desse relacionamento que nós temos. Vivendo no mesmo momento, aquilo que nós passamos de acordo com o relacionamento que um aponta para o outro, suportando o outro e glorificando o outro. O propósito de Deus foi perfeito, mas os atores se tornaram imperfeitos. Deus criou o casamento entre Adão e Eva e tinha ali um plano perfeito, como é até hoje o plano de Deus perfeito. Mas nós sabemos que algo veio tensionar, estremecer esse relacionamento, que é algo que não existe no relacionamento de Deus com o Filho e com o Espírito Santo, que é o pecado. O pecado veio trazer essa situação caótica que hoje nós estamos aqui, para tentar entender um pouquinho do que é que traz essa tensão para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos. O que aconteceu com o pecado, né? O que o pecado fez? Ontem nós ouvimos aqui a palavra que o pastor Glênio trouxe sobre as questões que nós temos dificuldades. E hoje nós podemos pensar um pouquinho quais são as áreas do nosso casamento que são difíceis. A gente que trabalha com casais, nós temos lá na igreja o nosso Ministério de Família e Casais, a gente vê que 99% das falas são de críticas, são de acusações, são de defeitos, de problemas. Poucas vezes a gente vê um casal elogiando o outro, falando de algo que o outro fez que foi muito bom. Por que isso? Né? Então, essa expressão que Deus usou, não é bom que o homem esteja só, o que foi que Deus viu ali? Depois de toda a criação, depois de tudo criado, todos os animais, plantas, luz, clima, separando as águas. E aí, então, Deus finalmente olhou para o homem. Olhou para o homem com compaixão, talvez, com misericórdia. E Deus, então, viu que, apesar de todos os animais terem os seus pares, macho e fêmea, o homem estava só. Mas de toda a criação, nenhum animal que foi criado fazia par com o homem, se identificava com o homem. Sabe aquela coisa de quando você olhou para a sua esposa que está aí do seu lado, para o seu marido que está do teu lado, e teve aquele clique, né? É essa. Adão não tinha tido esse clique ainda. Então Deus, com compaixão, com amor, disse assim: olha, não é bom que esse homem esteja só. E aí o propósito de Deus foi criar uma outra que pudesse ser companhia, ser adjutora, idônea para aquele homem que estava só. Adão foi criado do pó da terra, mas e Eva?
Eva foi de uma costela de Adão. Ontem o pastor Glenn falou da Ish e Ishá, que Adão foi feito e a mulher foi feita junto, porque a mulher já estava em Adão, quando ele foi criado, na sua costela. Mas Adão ainda não tinha aquela mulher. Deus, então, pegou da costela e transformou essa costela numa mulher. Olha que poder, hein? Olha que poder. Os médicos aí não sabem explicar como é que foi isso, mas foi. Transformou numa mulher e trouxe para Adão. Imagina a cara de Adão quando viu aquela mulher perfeita que Deus fez para ele. Só para ele. Dá para imaginar? O que ele falou, Elião? Ele ficou amarradão. Não dá para imaginar o que passou pela cabeça de Adão. Mas o que ele falou, nós sabemos. O que Adão falou quando ele viu a mulher? Essa é a osso dos meus ossos, carne da minha carne. Afinal. Então, Adão não se identificou com nenhum dos animais, mas com Eva. E Eva não era igual a Adão, né? Como é uma elefoa igual a um elefante, como é um... Esses dias um amigo meu me falou, ele está aqui, mas não vou falar quem é, que ele pescou um peixe e não sabia se era macho ou fêmea, porque era igual. Não dá para saber. Mandou buscar um velhinho que viveu na beira do rio 50 anos para identificar qual que era o macho ou qual que era a fêmea, se era macho ou era fêmea. Mas Adão, quando viu Eva, ele viu que ela era diferente na aparência. Era uma mulher, completamente diferente, mas ele sabia que era um ser humano igual a ele. Mas ele teve uma identificação com Eva. Gente, ela é diferente de mim, mas ela é minha. Não é? Ela é diferente, mas ela é mais bonita. É ou não é? Ela é diferente, mas ela é mais delicada. Ela é mais cheirosa. Não sei se ela tinha cheiro naquela época, né? Mas com certeza devia ser uma maravilha. Naquela época que tinha cheiro aí ó, tá vendo? Ninguém suava, né? Não tinha cheiro de suor. Verdade, pastor. Mas era aquela com quem Adão falou assim, essa dá para viver. Essa dá. E aí, vivendo ali os dois, teve um probleminha. Problemaço, para dizer a verdade, né? Aí apareceu a serpente na vida desses dois. E eu queria que vocês pensassem aí na realidade de vocês. Existe alguma serpente no seu casamento, entre vocês? Não pode lembrar da sogra, tá? Proibido. Mas existe. Existe alguém que está falando no seu ouvido algo contrário à sua esposa, o seu marido? Existe algo que está tomando conta do seu casamento, que é mais importante no teu coração do que o seu casamento, do que o seu cônjuge, do que a sua família? Tem algo que está incomodando, que está dificultando, tem obstáculos a serem ultrapassados? Então, quando entrou o pecado no mundo, criou, como eu disse aqui, um tensionamento. Então, ao invés de aquela impressão que Adão teve naquele primeiro momento, uau, essa é a mulher. Quando entrou o pecado, imagino que um virou as costas para o outro, mas não é bem assim, porque ela me fez pecar, agora nós estamos separados de Deus, e a culpa é dela, e ela pensando a culpa é dele, porque ele não me alertou, e a culpa é dela, porque ela me fez comer do fruto que não podia comer, e tal, e aí pronto, criou um problemão entre o casal.
E aí tem um autor que diz assim, quer o nosso cônjuge seja como uma pessoa briguenta ou não, o nosso casamento tem uma tendência estranha de criar um gotejar mais ou menos contínuo, que é um dos efeitos da presença do pecado em nossas vidas. É como se fosse uma goteira no meio da casa, onde críticas, murmurações, reclamações, todos os dias, vêm atrapalhar o relacionamento do casal. Lembra da torneira que está pingando? Lembra da lâmpada que está queimada? O casal, às vezes, acorda de manhã já com cobranças, ao invés de acordar louvando a Deus, orando, alegre. Não. Existe uma goteira. E essa goteira, em Provérbios 27, vamos abrir lá? É bom que a gente veja, porque nós vamos ver 3 textos de Provérbios agora. Provérbios 27, 15. A palavra de Deus, como toda a sabedoria de Deus pela palavra, traz para nós um ensino. Né? Um ensino. O que tende a fazer com que os nossos casamentos não sejam como era antes do pecado, aquele relacionamento com Deus, aquele andar com Deus todas as tardes, aquele bate-papo com Deus, que Deus vinha visitar Adão, e na viração do dia era aquela conversa gostosa, aquele bate-papo, sem cobrança, sem discussão, sem murmuração, sem reclamação. Mas a palavra diz assim, lá em Provérbios 27, 15, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Calma, gente, calma. Calma. Eu aprendi a ter temperança, domínio próprio, equilíbrio. Mas vamos para um outro aqui. Está lá em Provérbios ainda, 21, 9. Oi. O de baixo? Ah, pastor, eu não estou com a Bíblia aqui. Lê então. Olha só. Pastor, eu achei que o senhor ia melhorar a situação, o senhor piorou. Piorou o negócio. Provérbios 21, 9. Calma, gente, a palavra de Deus é sábia. Não tem como a gente falar, não, eu não concordo com isso. Tem? Está na Bíblia. De novo. Vamos lá. Vamos deixar bem clara essa situação. Tá? Foi Deus que disse. 21, 9. Melhor, essa é legal, gostei. Melhor é morar no canto do eirado. Vocês sabem o que é eirado? Eu aprendi lá em Jerusalém o que é eirado. Sabe o beiral da casa? Aquele beiralzinho ali que tem meio metro. E aí cai a chuva, você está debaixo daquele telhadinho ali de meio metro. E vai chover. O que vai acontecer com você? Vai molhar tudo, né? Então vamos lá. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Piorou mais ainda? Né? Gente, é porque o casamento é realmente um desafio. Viver a dois não é para amador. Viver a dois é para profissional. É ou não é? Tem que ser profissional. É. Realmente. Aí, então, um autor que eu nunca ouvi, mas eu gostei do que ele escreveu, chama Jeremy Taylor, disse assim, olha, o marido, presta atenção aí, maridos, o marido deve aprender a tolerar as moléstias da esposa, porque assim, ou ele a cura,
ou aperfeiçoa a si mesmo. Dica para os maridos, presta atenção, tá? Só que, lógico, também o autor fez uma ressalva. Não é preciso dizer que ele está dizendo isso para os maridos e para as mulheres também, né? É para os dois lados, é claro, né? Mas aí o livro de Provérbios, que falou isso, né, esses dois textos, lá no finalzinho, no último capítulo 31 de Provérbios, ele vem e dá aquela apaziguada. Por quê? Porque Salomão sabia que o negócio não podia ficar daquele jeito, né? Então ele faz um cântico de louvor aqui no finalzinho de Provérbios 31, 10 e 11. Ele vem, que aí está chegando a noite, né? Chegando a noite e tal, já começa. Ó, corta isso aí do negócio aí, viu? Isso aí se ficar gravado depois, hein, Mateus? Ó, depois nós combinamos aí, tá? Olha só o que diz o texto da palavra. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Olha que maravilha. A conclusão é essa, gente. Lê você, Elaine, que eu estou sem Bíblia aqui. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Aê! Olha só, muito bom, muito bom. Todas vocês estão dentro desse contexto aqui? Hã? Tem as duas, né? Então, gente, esses são os efeitos da presença do pecado no casamento. A presença do pecado no casamento faz com que haja esse tipo de contenda, esse tipo de concorrência do casal. Como o pastor Glênio sempre fala, não é mais um jogo de frescobol, passa a ser um jogo de tênis, né? Uma partida de tênis, onde cada um quer derrotar o outro. Eu não sei como é que é o beach tênis, é assim também? É pior? Então, é pior. Então, não é esse tipo de relacionamento que Deus propôs para o homem e para a mulher, né? O relacionamento que Deus propôs é que nós podemos entender que o casamento é natural porque é o propósito de Deus. Todos nós nascemos, crescemos e fomos formados, preparados para um dia entrar num relacionamento casal. As mulheres foram preparadas, aprenderam a olhar para os homens, aprenderam a cozinhar. Todas aqui sei que são exímias cozinheiras, né? Aprenderam a cuidar de uma casa, aprenderam a se relacionar com o homem. Essa semana eu ouvindo uma mulher falar que ela entendeu perfeitamente o que é ser submissa. Eu achei muito legal a definição que ela deu. Ela falou que dentro da casa dela, ela é a líder. Ela é a campeã incontestável do segundo lugar. Ela é a campeã do segundo lugar, porque o primeiro é o marido dela. E ela entendeu que aquele lugar, que é ser submissa ao marido, que é submisso a Cristo, olha só, a palavra de Deus não diz que a mulher tem que ser submissa a marido que é ímpio, que não crê. Mas ela é submissa ao seu marido, que é submisso a Cristo. A submissão é aprendida tanto pela mulher quanto pelo homem, que é submisso a Cristo. Mas eu achei interessante ela falar isso, porque ela entendeu, ela disse que brigou a vida inteira com essa expressão que a mulher tem que ser submissa, mas quando ela entendeu que a submissão foi um propósito de Deus para ela, que aquele era o melhor lugar que Deus colocou e fez para que ela vivesse naquele lugar, ela falou, bom, então eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo aquilo que Deus quer, então eu vou fazer com alegria, da forma que Deus propôs. Achei muito legal isso, né? Mas a gente pode entender o seguinte, aqui,
concluindo e fechando essa parte de Provérbios, eu cheguei a uma conclusão aqui que eu vou ler para vocês, que não há nada pior no mundo do que um mau casamento. Ao mesmo tempo, olha só, presta atenção nessa expressão, ao mesmo tempo que não há melhor lugar no mundo do que um bom casamento. Então, o casamento pode ser mau ou pode ser bom ao mesmo tempo. Porque existe até um livro que chama O Mito da Relva Mais Verde, que é assim, você olha sempre para o vizinho e fala, nossa, queria ter a vida desse cara, né? Eu queria ter a casa que ele tem, eu queria ter a esposa que ele tem, eu queria ter o carro que ele tem, Só que você não sabe como é que é a vida dele lá dentro da casa dele. Então, antes de olhar para o vizinho, nós precisamos entender que o nosso casamento pode ser o melhor casamento do mundo, ou pode ser o pior casamento do mundo. O que nós precisamos entender é que, no final do dia, nós temos que voltar para ele. Seja bom ou seja ruim. Então, o que nós vamos escolher? Nós vamos escolher voltar para o bom ou nós vamos escolher voltar para o ruim? E essa condição depende única, exclusivamente, não é da minha esposa, depende de mim. Não é de você, não é do seu cônjuge, aliás, é de você. É você que vai contribuir para fazer do teu casamento um bom casamento. De acordo com as suas escolhas, de acordo com a sua dependência do Senhor. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, o que ele fez? Ele preparou uma mulher. Uma mulher. Ele não falou assim, para ser legal tem que ser uma multidão. Para ser legal você tem que estar na muvuca, no meio da confusão. Para ser legal, você tem que estar com um monte de barulho de carroça na cabeça. Celular ligado, som ligado, TV ligada, computador ligado. Não. Falhei uma adjutora. Então, quem é que preenche a solitude do homem? Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora. A auxiliadora que Deus fez para o homem foi para preencher a sua solidão. Então, a única coisa que preenche a nossa solidão, a nossa necessidade de mutualidade, a nossa necessidade de relacionamento, é a nossa esposa ou o nosso marido. Tem gente que não se contenta com isso. Tem gente que quer mais, acha que precisa mais. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa para vocês. Na sexualidade, existe uma mentira de Satanás, que diz que para você ter uma relação sexual boa, a sua mulher precisa virar no avesso. Precisa vestir a roupa não sei de quê, precisa comprar lingerie não sei aonde, precisa se transformar numa personagem. Mentira. Deus colocou em cada um de nós, fisicamente, tudo o que nós precisamos para sermos atrativos sexualmente para o nosso cônjuge. Não precisa de acessório, não precisa de mais nada, porque senão os nossos olhos vão ficar voltados para aquilo que está lá fora e não para aquilo que está aqui dentro. Nós vamos achar que a nossa necessidade é uma idolatria, e tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. Então, fecha parênteses. Só para dizer, por isso que a pornografia tem broxado os casamentos. Perfeitamente, pastor. Perfeitamente. E eu achei que só depois de uma certa idade avançada, o homem podia ter problema com sexualidade. Mas eu tenho observado que os jovens estão com muito problema de sexualidade. Muitos. Estava comentando hoje com um irmão na mesa. Quando eu ouvi uma esposa jovem, de 30 anos de idade, reclamar que ela não tinha relação sexual, mesmo querendo, dentro da sua casa, porque o seu marido estava com um videogame lá no quarto e não dava atenção para ela, eu pensei, Jesus, não é possível um negócio desse. Não é possível que o cara escolha o videogame com a mulher ali querendo ter uma relação sexual.
Alguma coisa está errada. Tem algum problema nisso, né? Que dá uma surra num cara desse. Não é? Mas isso é verdade, está acontecendo, viu? Está acontecendo. Então são Netflix, tudo que rouba a nossa atenção, tudo que tira a nossa atenção do nosso cônjuge. Vocês pensam que adultério é só quando arruma outro para entrar no relacionamento? Tudo que tira o tempo do nosso cônjuge é adultério. Se eu escolho trabalhar até meia-noite no escritório, até de madrugada, e chego em casa para encontrar minha mulher dormindo, porque eu não quero nem olhar para ela, que eu não quero conversar, não quero me relacionar, isso é adultério. Tem gente que pergunta para nós se ver pornografia é adultério, pastor. Não, mas é só ver. O que Jesus disse? Aquele que olhar para uma mulher, né? Com intenção impura, já pecou. Só de pensar. Então a vida cristã, quando Cristo vem para ganhar o nosso coração, para transformar o nosso coração, para restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Lembra do relacionamento lá de Adão e Eva, no Jardim do Éden? Sem pecado? É isso que Cristo veio fazer. Ele veio restabelecer o nosso relacionamento com Deus, restaurando em primeiro lugar a nossa condição de filhos amados do Senhor, na dependência do Senhor, na presença do Senhor, para que a gente se tornasse maridos e esposas de acordo com o propósito perfeito que foi lá no Jardim do Éden. Esse é o restabelecimento do casamento. A restauração do casamento se dá em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Não tem um cara bom. Tem gente que olha para o Elhão assim e fala, nossa, eu queria ter esse corpão desse cara aqui. Para quê, né? Fala, Su. Falo nada. Tudo aquilo que tira de nós a possibilidade de termos um relacionamento íntimo com o Senhor e um relacionamento íntimo com os nossos cônjuges é pecado. Tem que dar nome para as coisas. É pecado. Então, o mesmo pecado que nos afasta de Deus, nos afasta do outro. Porque quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos jogando tênis. Porque nós não queremos nem saber do relacionamento com Deus. E tem muitas pessoas que colocam uma desculpa. Ah, mas eu não estou querendo mudar minha vida. Ou então, como nós ouvimos esses dias, a pessoa quer uma mudança no resultado sem ter uma mudança de vida. A pessoa quer colher as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus que dá a bênção para ele. Ele quer o resultado lá na frente, mas quer continuar no pecado, quer continuar fazendo coisas erradas. Agora, só para ilustrar aqui, veja bem que o casamento é tão importante que Paulo recorreu à figura do casamento para descrever a relação amorosa entre Cristo e a igreja. Além de Paulo, os profetas também, lá no Antigo Testamento, também recorreram ao relacionamento do casamento para descrever a aliança de amor que o Senhor tem por seu povo. E ainda Jesus contou parábolas para descrever, parábola de casamento, para descrever a vinda, como seria a vinda do reino. Está lá em Mateus 22. Nós não vamos ler esse texto, não, mas Jesus fala lá sobre a simbologia do reino de Deus dentro de uma relação casal. Então, nós podemos concluir que um bom casamento cristão é, de fato, mais do que uma metáfora religiosa. É o primeiro fruto tangível, concreto, visível e glorioso do reino
de Deus. Nós estávamos estudando esses dias sobre a eternidade. Quando começa a eternidade? A eternidade começa aqui. A eternidade começa aqui. Você nasceu de novo. Cristo é a sua vida. Você já começou a viver a vida eterna. Porque a morte física vai ser um detalhe. Vai ser um fechar de olhos e pronto, acabou. E eu já estou na eternidade com Deus, porque eu já comecei a viver a vida eterna. Quando você começa a viver a vida eterna aqui, nesse mundo, o teu casamento tem que mudar. Você não pode falar assim, eu sou de Cristo, Cristo é minha vida, mas eu não suporto a minha esposa, eu não faço o bem para minha esposa, eu não elogio a minha esposa, eu não cuido da minha esposa, eu não sou o marido que ela gostaria que eu fosse, porque Cristo não é assim. Porque Cristo veio para mudar o mundo e mudar cada um de nós. E essa mudança começa dentro do nosso casamento. Se você quer um resultado diferente, comece a mudar o seu comportamento a partir do que Cristo vem fazer na sua vida. Então, se não houvesse casamento, com todos os seus altos e baixos, o que seria de nós? Nós jamais consideraríamos o nosso relacionamento com Deus. Então, quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Ele provavelmente pensou no relacionamento da Trindade Santa para estabelecer para nós o mesmo modelo. Lá na Trindade Santa não tem competição. É um apontando para o outro. É um cuidando do outro. É um rendendo glórias ao outro. Aqui, a palavra de Deus diz que, lá em 1 Coríntios 13, né, que o amor é benigno. E o amor suporta. Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse amor lá que Paulo escreveu aos Coríntios, ele é mais ou menos a representação daquilo que é o relacionamento da Trindade Santa. Quando a Bíblia fala assim que o amor tudo suporta, você ainda quer ter o poder de escolher aquilo que você quer suportar. Não, eu suporto quase tudo. Não, mas a Bíblia não diz quase tudo. É tudo. E suportar não é no sentido de aturar. Não é no sentido de falar assim, poxa vida, vou ter que aguentar isso. Não, é suportar no sentido de ombro a ombro, caminhar junto, apoiando. Por isso que lá em Amós 3:3, ele fala assim que o cordão de 3 dobras, né? Como que ele vai se arrebentar? Porque ele é forte. O cordão de 3 dobras que tem o homem, a mulher e Cristo. Esse é o relacionamento proposto por Deus. Então, o casamento não foi só a ocasião do primeiro milagre de Deus, de Jesus, que foi dentro de um casamento. Foi na própria criação também o primeiro milagre de Deus que transformou a costela de Adão numa mulher. Então, agora, gente, nós queremos, já caminhando aqui para o final, não sei nem como é que está o nosso horário aqui, Helene. É? Tá. Então, a gente deve se lembrar que essa expressão de que não é bom que o homem esteja só, foi só depois que Adão já não tinha encontrado a sua verdadeira companheira, né? Então, Eva era diferente, porém, em alguns aspectos iguais. Assim como somos nós. Nós somos diferentes. A gente veio, cada um, de uma família, com hábitos diferentes, valores diferentes, formações diferentes, costumes diferentes, mas, ao mesmo tempo, nós somos iguais na criação. Então, nós precisamos ter uma identificação. Não dá para viver com uma pessoa que você não se identifica. E Deus jamais ia dar uma bola fora dessa, gente. Deus jamais ia permitir que você se casasse com alguém que realmente não dá para viver junto.
E quando você fala assim, puxa vida, está difícil, Deus vem e fala, não, está difícil. Mas tem jeito. Tem saída, tem solução. O que é viver um casamento na plenitude da vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus? Né? Então, em resumo, quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Eva já estava em Adão, visto que da sua costela foi transformada em mulher. Outra, ambos pertencendo à mesma categoria única da criação, identificaram-se um com o outro e foram capacitados por Deus para uma convivência harmônica, apesar das diferenças. Após a queda, as semelhanças e diferenças tornaram-se motivos de conflitos e deixou a relação mais tensionada. Então, nós podemos escolher. Nós olhamos para as diferenças como defeitos ou nós olhamos para os defeitos como diferenças? Nós podemos escolher. Quando você deixa de elogiar a tua esposa por algo que ela é diferente de você, é porque você considera aquilo como defeito. Mas você pode mudar a sua mente. Você pode olhar para aquilo e falar assim, realmente, ela faz diferente de mim. Porque ninguém é referência de perfeição nesse mundo, gente. Vocês já viram que a gente sempre acha que a gente está certo? A gente sempre tem razão. É ou não é? E se eu achar que eu sempre tenho razão, em algumas coisas a minha esposa não vai ter razão. Porque eu sou o dono da verdade. Agora, quando eu reconheço que eu sou tão imperfeito como ela, por conta do pecado, eu tenho que me voltar para Deus em oração e clamar para que Ele trate comigo daquela situação, de acordo com a vontade dEle, mostrando para mim o que eu tenho que fazer para resolver. Não é para ela. Quando a gente trata com casais, às vezes tem essas situações. Por que acontece o conflito dentro do casamento? Ah, porque a minha esposa não tem jeito. Ela faz isso, faz aquilo outro. A gente até tem uma tarefinha. Cadê, Elaine? Saiu. No curso de casais, né, Elaine? Tem uma tarefinha que os casais, eles têm que colocar uma situação concreta e falar o que ele tem que fazer para resolver. É uma dificuldade que vocês não imaginam. Não imaginam. Para falar o que eu tenho que fazer para resolver um problema que eu acho que eu não tenho nada com isso. Eu sou perfeito. É ela que tem que mudar. É ela que tem que fazer. Eu não. Mas não é assim, porque todos nós somos pecadores. Por quê? Lá em Romanos 3, 23, a Bíblia nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela não diz só as mulheres pecaram, só os homens pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, eu também sou pecador. E o pecado que habita nesse corpo, que está sendo tratado por Deus, é o pecado que muitas vezes é o problema de conflito dentro do meu casamento. Se eu não reconhecer isso, se eu não reconhecer a minha participação nas dificuldades dentro do casamento, eu não vou dar nenhum passo para melhorar. E aí eu volto para aquele mau casamento lá do começo. Todas as tardes, eu volto para o mau casamento, que aí, na minha mente, é culpa da minha esposa, mas no meu coração é minha culpa. Sou eu que não estou fazendo nada. Sou eu que não estou caminhando na direção de ter um casamento de acordo com o propósito de Deus. Eu estou caminhando para um casamento onde eu quero ser feliz. Não importa se a minha esposa vai se sacrificar, se ela vai se agredir, não importa. Importa que eu seja feliz. Esse é o modo da presença do pecado prioritário em cada um de nós. A primeira coisa que o pecado fez foi nos tornar egoístas. Foi nos voltar para nós mesmos.
os meus interesses, a minha felicidade, o meu primeiro. Tem até um ditado, né? O pastor Glenn acho que disse esses dias. Pouca farinha, meu pirão primeiro. Se tem pouca comida, eu quero o meu prato primeiro e depois os outros que se dão. Esse não é o modelo. Embora antes do pecado, Deus já ciente de que não seria bom que o homem estivesse só, lhe providenciou uma companheira que após o pecado passou a ser a sua algoz. Depois do pecado. Então, Deus providenciou uma companheira para ser adjutora, para ser auxiliadora. Mas aí os dois pecaram, ela passou a ser uma acusadora do homem, e o homem vice-versa. E aí o relacionamento ficou ruim. Ficou uma porcaria. Contudo, como Deus, mesmo após a queda, ainda continua soberano, Ele providenciou em Cristo a salvação que nos reconcilia, para que os nossos casamentos possam se aproximar o máximo possível do projeto original e o máximo possível do casamento entre Cristo e a igreja. E aí, como isso acontece? Como que o nosso casamento pode ser o mais próximo possível da relação de Cristo e a igreja? A gente fala isso, lê na Bíblia, acha tão bonitinho, né? Nossa, que legal! Nós somos a noiva, né? A igreja é a noiva, Cristo é o noivo, casamento perfeito. Mas onde que eu entro nisso? Como que eu faço isso? Como que eu chego lá? Né? Então, Cristo é a ponte que nos reconcilia. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Né? É Ele que nos leva de volta ao Pai. Andar na luz significa estar em Cristo. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que viver nesse mundo aqui, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já creram que quando Cristo foi crucificado, você foi crucificado com Ele. E quando Ele ressuscitou, você também ressuscitou com Ele em novidade de vida. Tudo muda. Então, andar na luz significa estar em Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos, agora nós vamos abrir lá, Romanos 6, versos 5 e 6. Romanos 6, 5 e 6. É um texto bem conhecido por nós, mas que faz muita diferença desde que ele se torne realidade em nossos corações. Romanos 6, 5 e 6. Por quê? Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, gente, isso não é uma experiência de arrepio, de mágica. Não, é racional. A Bíblia diz que nós temos que entregar os nossos corpos a um culto racional. Então, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Essa natureza, esse velho homem, essa natureza pecadora, essa vontade de competir, essa vontade de acusar, essa vontade de reclamar, foi crucificada na cruz de Cristo. Foi destruída na cruz de Cristo. E nós não servimos mais o pecado se nós confessamos que Cristo é a nossa vida. Se nós não servimos mais o pecado não pode se manifestar nos nossos relacionamentos, a ponto de nos levar a termos um casamento ruim,
um péssimo casamento. Eu sei que muitos casais estão aqui, nesse final de semana, como uma forma de tentar melhorar o seu casamento. Nós vamos lá no acampamento, porque aí ele vai ouvir umas coisas lá, que vai ser bom para ele, não é? Só para ele, né? Para ela não. Mas, gente, é Deus falando com cada um. Aqui nós estamos em casal, mas se você não se colocar individualmente diante do Senhor, para que Ele trate com você, para que Ele mude você, para que o seu casamento seja mudado, não vai acontecer. É a mesma coisa de você tomar veneno esperando que o outro morra. É a mesma coisa. Então, se você tomar da palavra de Deus, se você tiver a experiência de crer que Cristo é a sua vida, que a sua vida já mudou em Cristo Jesus, você vai então começar a viver nessa vida aqui. Como diz lá em 2 Coríntios 4:10, né? Levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus. Ela falou alguma coisa atravessada? Estou morto para isso. Não responda. Não revide. Ele falou alguma coisa que você não gosta? Senhor, estou morta para isso. Trata comigo. Trata com a minha natureza, minha velha natureza. Trata com o meu coração. Transforma a minha vida, transforma o meu casamento, né? E aí, esse texto que nós estamos lendo aí de Romanos 6, no verso 7, ele continua dizendo assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você crê que você morreu em Cristo Jesus? Você crê que Jesus Cristo é a sua vida? Você crê que Jesus Cristo é soberano e tem poder para mudar o seu casamento? Você crê que você pode chegar todas as tardes e voltar para um bom casamento, ainda que tenha dificuldades? Você crê que você pode chegar na tua casa e olhar para a tua esposa como Adão olhou para Eva no primeiro encontro que ele teve? Já não senti firmeza aí, hein? Já não senti firmeza. Pensaram muito. Vai que, né? Gente, a beleza está no interior. A beleza está no coração. Mas é engraçado como que a gente percebe que o casal, com o tempo, com o passar do tempo, eles começam até a ficar parecidos fisicamente. Né? Começam a ficar parecidos. Mas Deus é tão bom, que a gente não tem mais uma referência de belo fora de casa. A gente tem a referência de belo dentro de casa. Vocês já viram o neto mais bonito do que os meus? É a referência de belo que eu tenho. O pastor Glênio tem uns netos lá que são a coisa mais linda do mundo. Gente, o belo está dentro do nosso coração. O desejo de viver um bom casamento é que Cristo venha a nos convencer de que nós somos pecadores e dependentes dele. Senão nós não vamos ter um casamento bom. Senão nós vamos ter um casamento ruim. E a única coisa que nós temos de valor nesse mundo se chama tempo. Tempo. Deus nos concedeu um tempo. Esse tempo, nós precisamos saber o que nós fazemos com ele. Se nós gastamos tempo com coisas fúteis, estamos perdendo tempo. Mas se nós investimos tempo em coisas que constrói, que edifica, que ajuda, que glorifica a Deus, nós estamos ganhando tempo. E quando a gente fechar os nossos olhos, o que as pessoas que nos conheceram vão falar de nós? O que as pessoas vão falar do seu casamento? O que seus filhos vão falar do seu casamento? O seu casamento, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, vai ser uma referência de relacionamento para o seu filho, para a sua filha? Muitas vezes, os filhos, quando têm alguma dificuldade, eles se lembram lá da dinâmica dos pais. O que meu pai fazia quando ele tinha dificuldade? O que a minha mãe fazia? Meu pai orava, minha mãe orava. Eles eram dependentes do Senhor. Então, eu também vou orar.
Vocês se lembram que quando Josué chegou lá na Terra Prometida, já havia passado 3 gerações. Apenas na 3ª geração já havia uma turma de idólatras. Porque naquelas casas esqueceu-se de falar do Senhor, de pregar o Senhor, de viver o Senhor. Então que as nossas casas, nas nossas casas, nós jamais nos esqueçamos do motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesse mundo, gente, depois que nós nascemos de novo, por um único motivo: é pregar o Evangelho. O Evangelho que salva, que transforma, que edifica, a partir das nossas casas. Esse é o primeiro campo missionário de cada homem e de cada mulher aqui. Então, que os nossos casamentos sejam um campo fértil, onde a presença do Senhor, onde as maravilhas do Senhor sejam lembradas a cada dia. E quando a gente olhar para as nossas esposas, para os seus maridos, vocês se lembrem do primeiro encontro, do primeiro milagre, que foi o encontro de Adão e Eva. Que vocês tenham a mesma sensação, o mesmo sentimento, que a palavra vai dizer lá em Filipenses. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos encerrar com esse texto? Filipenses capítulo 2. Márcio me lembrou aqui. Filipenses 2, então, de 5 até o 11. A minha oração é para que nós tenhamos esse mesmo sentimento de Cristo dentro das nossas casas. E a palavra de Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que esse seja o reflexo das nossas casas.